A verdade é que todo mundo quer ficar rico. Você que está assistindo o vídeo quer ficar rico. O seu vizinho, que reclama, aliás, que as pessoas têm muito dinheiro, quer ficar rico. Os seus amigos, todos querem ficar ricos. E só para vocês terem uma ideia, nos primeiros 5 dias do ano, 35 mil pessoas pesquisaram no Google How to Get Rich. Só no Brasil, a pesquisa Como Ficar Rico teve 27 mil buscas. Então eu fiquei pensando, por que será que alguém consegue ficar milionário? Por que será que eu consegui chegar a algum patamar financeiro? O que será que eu poderia agregar na vida dessas pessoas que estão pesquisando como ficar rico? Porque, afinal de contas, estão falando sobre isso pra caramba esses dias, né? Inclusive pegando um monte de vídeo meu antigo e vendo se, será que o Thiago falou faz sentido? Será que funciona? Será que não sei o que lá? Enfim, então eu vou falar um pouco sobre esse tema e o que eu acredito que eu possa contribuir com vocês. Eu juntei algumas opiniões minhas e algumas opiniões dos outros para chegar a essa resposta. Mas antes de mais nada, dê o like no vídeo. Kaique, faz tempo que você não dá essa ordem para as pessoas. Faça isso, por favor. Eu quero ficar rico, dá o like! E se você quer ajudar o Kaique a ficar rico, dê o like no vídeo. E se você não der o like no vídeo, a culpa é só sua. E aí eu te pergunto, por que as pessoas sonham em serem milionárias? Parece óbvio, né? Aliás, que ridículo isso, né? Uma pergunta meio ridícula, é óbvio, né? As pessoas, por que será que elas sonham? Bom, se você pesquisar na internet, você vai encontrar uma série de motivos para você ficar milionário ou rico. Mas tudo se resume a duas coisas. Primeiro é status. Tá? Status e ego é um jogo de soma zero. Você vai atrair pessoas que vão querer ganhar para si em prol de perdas para você. Isso aqui é a primeira coisa. Segunda coisa é a liberdade. Eu tenho basicamente 3 tipos de liberdade. Você tem a liberdade financeira, que é, por exemplo, levar a sua namorada a um restaurante caro sem culpa. Você tem a liberdade geográfica, que é você poder almoçar um sushi, sei lá, alguma coisa assim, onde você quiser. Liberdade para dizer não, né? Isso aqui é uma das mais raras que existem, porque é muito mais difícil você falar não do que otorrinolaringologista. Gostou dessa, Kaique? O ponto é, não tem problema você sonhar em ficar milionário. Não tem problema você cortar custo hoje para ter mais no futuro. Não tem problema você estudar e investir pensando no longo prazo. O grande problema é que muitas pessoas acreditam que existe uma forma mágica que vai resolver todos os seus problemas em um piscar de olhos. E o pior, os estudos mostram que quem acredita nesses atalhos é mais burro, ok? E existem diversos estudos que provam que os cérebros de pessoas menos inteligentes são recompensados por perseguir atalhos de curto prazo. Por exemplo, o teste do marshmallow. Uma criança ela era levada por um psicólogo para uma salinha e ela era sentada numa cadeira diante de uma mesa, parecido com aqui, por exemplo. E aí, em cima da mesa era colocado um marshmallow. Vou colocar o marshmallow aqui. Depois, ele dizia para a criança que iria sair da sala, ia deixá-la sozinha com o doce. E se ela não comesse o doce, ela ganharia mais um quando o psicólogo voltasse. Se comesse, não teria o segundo doce. Qual foi o resultado? Aquelas que agiram com autocontrole durante o teste tiveram maior autoestima no futuro, melhor desempenho na escola, no trabalho e ganharam mais dinheiro durante a vida. Então vale ressaltar que não é porque você tem 30 anos e você não alcançou o seu primeiro milhão que você está fadado ao fracasso. Tem um cara chamado Thomas Corley que fez muitos conteúdos interessantes sobre hábitos milionários, né, o primeiro milhão, etc. Ele calculou a média mundial de idade que os milionários ficaram milionários. E esse foi o resultado. 1% ficou milionário até os 40 anos. Só 1% de toda a população que ficou milionária antes dos 40. Então imagina, milionários já são poucos. Desses poucos, só 1% dos poucos ficaram milionários antes dos 40. Vai ser o seu caso, hein, Kaique? É o meu caso. Mas aí também é milionário em dólar. Em dólar, é verdade, tem isso também. 3% entre 40 e 45 anos. 16% entre 46 e 50 anos. 28% entre 51 e 55. 31%, ou seja, a maioria, entre 56 e 60. E 21% acima de 60 anos. Então, mais de 50% dos milionários não eram milionários até fazer 56 anos de idade. E você aí, com seus 20 anos, achando que você não tem chance. Calma lá. Olha o caso da evolução do patrimônio do Warren Buffett. Ele demorou 16 anos para chegar no primeiro milhão. Ele demorou mais de 16 anos para chegar aos 67 milhões. Ele demorou mais 16 anos para chegar na casa dos bilhões. Então eu tenho agora 2 notícias, uma boa e uma ruim. Tá? Vai ser importante aqui pro vídeo. A má notícia é que você pode fazer tudo certo, sacrificar vários confortos presentes na sua vida e sem nenhuma garantia você pode demorar muito tempo para ficar rico financeiramente. Ou pode nem acontecer. A boa notícia é que por mais que não exista nenhuma garantia, se você está dormindo tarde e acordando cedo, uma hora é possível que a sorte
ela bata na sua porta. Hoje no Brasil, 259 mil pessoas deram a sorte e são milionários. Os 10 países com mais milionários são Estados Unidos em primeiro, com 18 milhões de milionários, China com 4,4 milhões de milionários, Japão com 3 milhões de milionários, Inglaterra com 2,4 milhões, Alemanha com 2,1 milhões de milionários, a França com 2 milhões, Itália com 1,4, Canadá com 1,3 milhões, Austrália com 1,1 milhão e a Espanha com 979 mil. E um pequeno disclaimer, é claro que várias dessas pessoas realmente deram sorte e elas se tornaram herdeiras. Mas olha esse dado da Forbes, que interessante. Em 2002, 52% dos bilionários globais da Forbes enriqueceram por esforço próprio. Em 2011, 69% dos bilionários globais da Forbes enriqueceram com esforço próprio. Em 2021, dos 493 novos membros da lista, 84% enriqueceram por esforço próprio. E por conta disso, eu resolvi perguntar para algumas pessoas o porquê elas acharam que eu me tornei milionário. Então, eu vou separar aqui as dicas que eu tenho para te dar e que fazem sentido na minha cabeça, fazem sentido em todos os estudos que eu fiz e fazem sentido em todas as pessoas que eu conheço que são milionárias e que são bilionárias. E eu conheço bastante gente assim, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E depois eu te compartilhar alguns temas interessantes que eu saí perguntando aqui pelo escritório, eu perguntei para amigos, perguntei para empreendedores, porque eles acham que eu consegui atingir esse resultado. Eu vou compartilhar com vocês alguns desses aprendizados aqui que eu tive. Vamos lá, 7 dicas, pelo menos, para você chegar ao primeiro milhão ou te ajudar na vida, tanto faz. Cara, eu não consigo entender. Eu boto um vídeo com dicas de como você atingir o primeiro milhão. As pessoas, elas acham que eu estou prometendo que elas vão chegar no primeiro milhão. Faz sentido isso na sua cabeça? É só um insight, amigão. São insights, cara. Assim, Corre atrás. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu quero despertar em você novas perspectivas. É isso que eu quero fazer. Eu quero despertar em você um pensamento de segundo nível. Vamos lá, foca aqui. Qualquer idiota pode derrubar um celeiro, mas você precisa de um carpinteiro para construir um. E essa frase não é minha, ela é de um escritor e professor de Harvard chamado Steven Pinker. Eu concordo com cada palavra dela. Para você construir um celeiro, você vai precisar preparar a fundação, construir uma estrutura sólida. Você vai precisar de material, como madeira, prego, concreto. Você vai precisar de um projeto bem consolidado, vai precisar de licenças, vai precisar de um sistema de drenagem. Aí você precisa de gerenciamento e manutenção. Ou seja, é um trabalho animal. Não só para construir, mas para gerenciar tudo. Agora, se você quer derrubar um celeiro, basta você ter, um isqueiro, gasolina, tacar fogo em tudo e, de certa forma, a mesma lógica se aplica com dinheiro. Torradinha é muito fácil. Qualquer idiota pode gastar R$1 milhão, mas nem todos têm a capacidade para fazer R$1 milhão. E dito isso, eu separei aqui, tá? 7 dicas, um pouquinho mais que isso, que não só vão te ajudar, como me ajudaram a chegar no meu resultado, e que talvez você já conheça, já tenham visto publicamente. Primeiro de tudo, efeito suco de laranja. Você precisa entender o efeito suco de laranja. Quando você vai no mercado comprar suco de laranja, sempre tem aquela opção de suco concentrado. Para você preparar o suco, você dilui o suco concentrado com água e talvez você até coloque um adoçante, né? E pronto. Tá legal, já dá para tomar. Mas o que acontece se você tomar até metade do suco e depois preencher com mais água? E depois tomar de novo até metade do suco e preencher com mais água? E você repete esse processo várias e várias vezes. A cada diluição, o sabor e a intensidade do suco de laranja, eles vão sendo gradualmente reduzidos. E com o nosso dinheiro funciona da mesma forma. Em 1994, R$1 milhão eram R$1 milhão. Em 95, R$1 milhão eram 1.361.000. Em 96, 1.563. Em 97, 1.658. Em 2000, 1.900.000. Em 2005, 2.800.000. 2010, 3.600.000. 2015, 5 milhões. Em 2020, 6.234.000. Para ter o mesmo poder de compra de 1 milhão em 94, você teria que ter hoje mais ou menos 7.757.000. Nossa! Loucura, né? Muito dinheiro. Por isso que no passado, nossa, eu sou milionário. Hoje, milionário, bicho. Então, o que teria acontecido se você tivesse investido 1 milhão no Tesouro Selic em 94? Em 94, R$1 milhão era 1 milhão, como eu falei. 1 milhão no Tesouro Selic em 95 era 1 milhão e 500. Em 96, 2 milhões e 150. Em 97, 2 milhões e 600. Em 2000, 5 milhões e 200. Em 2005, 12 milhões. Em 2010, 22 milhões. Em 2015, 36 milhões. Em 2020, 55 milhões. E em 2023, 69 milhões 350 mil reais. 1 milhão é uma marca que todos buscam.
praticam, mas projetar sem considerar a inflação é um erro. Ou seja, a primeira lição aqui para você se tornar milionário ou crescer financeiramente é entender que o dinheiro perde valor no tempo. Então você tem que parar de comprar besteira, coisa que dá prejuízo. E é o que todo mundo te recomenda aí. Ah, seja feliz, gasta no que você quiser. Não segue os conselhos, não. A maioria das pessoas dos conselhos são fracassadas. Pega e compra o que vai crescer, compra ativo, compra o que vai fazer o seu dinheiro se valorizar, porque dinheiro perde valor, o governo imprime dinheiro toda hora, o mundo imprime dinheiro, você tem cada vez mais dinheiro para a mesma quantidade de bens, invista em valor. Segunda coisa, quite a matemática do intermediário. Eu te mostrei que a inflação corrói o poder de compra. Então, como se proteger da inflação? Comprando ativo, como eu falei, que repassam preços, ou seja, investindo. Logo, a primeira coisa que a gente deve fazer é investir, não necessariamente. Essa lógica tem um problema, a matemática do intermediário. A lógica da matemática do intermediário é a seguinte, a lógica do intermediário funciona com 3 pilares. Primeiro você tem o poupador, que é aquele que deixa o dinheiro no banco. Aí 2, você tem o devedor, que é aquele que pega empréstimo no banco. E 3 é o intermediário, aquele que empresta. O intermediário financeiro é um banco. Todo banco faz uma matemática para ganhar dinheiro com uma coisa chamada de spread bancário. Ele pega dinheiro do poupador, empresta para o devedor, remunera o poupador e ganha a diferença. Tudo isso com um dinheiro que nem é dele. Hoje no Brasil, 78,3% das famílias estão endividadas. São os devedores. E essas famílias têm 2 opções: investir ou quitar as dívidas primeiro. Qual que é o problema? Os juros da dívida geralmente são muito maiores que os juros do investimento. Segundo o Banco Central, as instituições financeiras cobram em média 411,5% de juros ao ano no crédito rotativo, dá 14,5% ao mês. Então vamos supor que uma família endividada junta R$1.000 e tem 2 opções. Primeiro, investir em títulos públicos, pagando 1% ao mês. Segundo, quitar as dívidas e acabar com a matemática do intermediário. No primeiro mês, supondo um investimento de 1% ao mês, R$1.000 virariam R$1.010. Se você estivesse devendo aqui, você teria esses R$1.000 virando R$1.145. Em 12 meses, investindo, seus R$1.000 virariam R$1.126, devendo virariam R$5.000. Em 36 meses, em 3 anos, seus R$1.000 investidos virariam R$1.430,77, numa dívida virariam R$130.000. Em 60 meses, os seus R$1.000 investindo teriam virado R$1.816 e na dívida você teria tido esses R$1.000 se tornando um passivo de R$3.375.430. Ou seja, os juros que você vai conseguir investindo raramente vão superar os juros das suas dívidas. Então acabe com a matemática do intermediário. O terceiro ponto é que você deve romper o tripé padrão da vida. Existe um tripé na lógica da vida que eu acredito muito, né? Você tem o dinheiro, o tempo e a saúde. Quando a gente é novo, a gente tem saúde e tempo, mas a gente não tem dinheiro. Quando a gente está no meio da vida, a gente tem dinheiro e saúde, mas a gente não tem tempo. E no final, a gente tem tempo e dinheiro, mas não tem saúde. A sua luta, ela deve ser para quebrar esse ciclo. Mas se ele se aplica à maioria das pessoas que você vai conhecer ao longo da vida e que você já conheceu, o que você faz? Você inverte a ordem. Quando você for novo, você vai trabalhar mais que todo mundo. Não é a hora da farra igual todo mundo te diz. Ah não, agora tem que curtir, tem que ir beber todas, tem que pegar geral. Não é a hora de fazer isso. Não é. A lógica dos juros compostos na vida funciona de uma forma perfeita e incrível. Se R$10 hoje, daqui a 30 anos, valem R$300, logo, 10 horas trabalhadas hoje, daqui a 30 anos, valem 300 horas trabalhadas. Essa pequena vantagem de ter começado antes e não ter seguido os conselhos mundanos do tipo, deixa a vida te levar, ou aproveita e curta, vai te render os melhores frutos, pode acreditar em mim. Quarto ponto, inverta a ordem. Um estudo da Universidade de Colômbia examinou os hábitos alimentares de quase 1.200 adultos em 8 países diferentes e mostrou que a maioria dos adultos come aproximadamente 92% da comida que é colocada nos seus pratos. Ou seja, o ser humano não foi feito para economizar, a gente foi feito para gastar. No momento que cai o salário na conta, a maioria das pessoas vai gastar o máximo que der. O que eu proponho é que você inverta essa ordem. Ao invés de deixar para investir o que sobra depois de gastar, você deve gastar o que sobra depois de investir. É uma coisa muito simples, mas muda completamente o seu jogo. Quinto, tenha um bom retorno sobre a sorte que você recebe. Todo mundo que ficou rico por resultado de uma dessas coisas. Mérito próprio ou sorte, tá? Muitos consideram como Deus, muitas vezes. Eu não acredito nessa lógica de que Deus te enriquece. Deus, ele te dá todas as oportunidades. Aí você pode abraçá-las. Acontece que a história, ela é sempre contada pelos vencedores. Os vencedores, eles odeiam dizer que eles tiveram sorte, mas muitas vezes eles tiveram. O Bill Gates, por exemplo, teria criado a Microsoft se a família e os professores não tivessem incentivado ele. Steve Jobs teria criado o iPhone se ele tivesse nascido na Zâmbia. Não sei.
falei. Será que o Warren Buffett teria construído o patrimônio dele com ações se ele tivesse nascido na época de Pedro Álvares Cabral? O ponto é, a maioria deles tiveram uma grande parcela de mérito próprio, mas todos também tiveram uma parcela de sorte. Então, como ter mais sorte? Simples. Com convexidade. A sorte premia posições convexas. As situações convexas são situações que você pode ganhar mais que perder. Só isso. Exemplos. Amostra grátis no shopping. Não te custa nada e você pode descobrir um dos produtos mais saborosos da sua vida. Ou não gostar do sabor. Primeiro encontro. Você vai perder no máximo 3 horas. Você pode ganhar uma esposa, marido e filhos. Ou você pode ter tido 3 horas agradáveis. Investir. O próprio investimento em ações é algo convexo. Você pode multiplicar seu capital por 10 mil vezes ou perder 100%. Então, se você eliminar o risco da ruína, de perder o 100% através da diversificação, você vai estar muito mais convexo do que antes. E assim em todas as áreas da nossa vida. Investimento ou não. Só que ser sortudo nunca vai ser o suficiente. A gente só consegue o melhor da sorte quando a gente permanece em posições convexas. Se a gente não tiver em uma boa posição para aproveitar da sorte ao máximo, a gente sempre vai deixar dinheiro na mesa. Então pensa que, assim como Bill Gates nasceu onde nasceu, outras pessoas também nasceram da mesma forma, tiveram as mesmas oportunidades que ele e não chegaram no resultado dele. Por quê? Porque ele teve o maior retorno sobre a sorte. Então a sorte, ela vai com certeza cumprir um papel importante na sua vida, mas não é isso que vai definir para onde você vai. É claro que aqui é um pouco complexo, mas saiba que se a sorte definisse tudo, não teria gente nascendo com as mesmas condições e atingindo mais sucesso do que outras. Então uma parte é mérito seu. Sexto, use o custo do dinheiro no tempo ao seu favor. Vamos supor que todo mês tem um gasto fixo de 3 mil reais, tá? Você. E aí você pode fazer esse gasto basicamente de duas formas, à vista ou parcelado. A lógica é que se você parcelar esse gasto no cartão de crédito e sem juros, você só precisaria pagar os 3 mil reais no final do mês. E se você aplicar esse dinheiro a 1% ao mês, no final do mês você teria 3.030 reais. Você paga os 3 mil reais e sobra 30. Ou seja, o seu saldo fica positivo. Vamos supor que todo mês você tem esse gasto de 3 mil reais. Todo mês você investe os 3 mil a 1% ao mês e sobram 30 reais na sua conta. Todo mês você vai investir esses 30 reais novamente a 1% ao mês. Em um ano são R$ 380,48. Em 5 anos, 2.450. Em 15 anos, 14 mil. 30 anos, 104 mil. Em 50 anos, 1.171.750,19. Você fez 1 milhão simplesmente empurrando mais para frente o pagamento. Agora, outra reflexão, a gente continuar o vídeo, é que 98,3% dos alunos que eu tenho consideram que investem melhor depois de terem feito a mentoria do 1 milhão. Quanto será que as aulas serão capazes de gerar a mais de rentabilidade na sua carteira? Será que 1% ao mês? Pô, talvez seja difícil, mas possível. Será que 0,5% ao mês? Será que 0,25% ao mês? Digamos que aumente em apenas 0,1% ao mês, ou seja, 1,1% ao ano. Qual é a diferença a longo prazo? Bom, em um ano são R$ 382 reais, em 5 anos 2.500, em 15 anos 16 mil, em 30 anos 137 mil e em 50 anos 1.931.000. Então você teve 1 milhão de reais a mais, aumentando apenas 0,1% de rentabilidade. Se isso tudo faz sentido para você e para o seu bolso, eu vou deixar na descrição o link para você começar a minha mentoria e fazer parte da pré-matrícula, tá? Então, o link está aqui na descrição. Sétimo lugar, o ato da doação. O que mudou na minha cabeça foi trocar o dar por devolver. Então, devolva pelo menos 10%. O que você recebeu teve muito esforço seu envolvido, mas também muita aleatoriedade divina. Na minha época, onde eu atingi o meu primeiro milhão, eu não tinha esse ato, de devolver todo mês 10% do que eu ganhava. Só que eu sempre tive a cabeça de doar, de entregar para os outros em tudo que eu fiz na minha vida. Muitas pessoas ficaram ricas ao meu redor, muitos clientes ganharam dinheiro, muitos amigos também se deram bem. Eu sempre tive essa cabeça de ajudá-los, por mais que eu não tivesse isso claro na minha mente. Quando eu passei a devolver uma parte do que Deus me deu, eu comecei a receber muito mais também. É uma lógica importante. Eu falei 7, mas na verdade tem algumas outras que eu separei aqui. O primeiro é, nunca venda a sua hora barato. Eu tava cortando o cabelo hoje, e aí eu tava falando com o cabeleireiro e aí eu descobri que ele estava no 2º grau de escala. Ou seja, ele corta o cabelo 1 hora por corte, mais ou menos R$200. Ele trabalha mais ou menos 8 horas por dia, então ele conseguiria fazer R$1.600 por dia. Ele trabalha mais ou menos 24 dias por mês, faria uns 36 mil reais e pouquinho. Ou seja, é muita grana. Alguém ganha 36 mil reais, geralmente vai gastar uns 20 mil, talvez um pouco mais. Isso se ele tivesse a agenda lotada, tá? Mas se ele trabalhasse full time, ele faria 36 mil reais. Ele consegue enriquecer ganhando 36 mil reais. Só que por quê? Porque ele está no 2º grau de escala. Primeiro grau de escala é o momento onde você vende a sua hora. Então você vende a sua hora e ponto. Você é um funcionário padrão. 2º grau de escala é quando você vende um serviço ou um produto. Então
Então você já não tem mais um teto, só que você tem mais risco também. Se não tiver cliente, ele não faz dinheiro. O terceiro grau de escala é quando você vende projetos, que são maiores. E o quarto grau de escala é quando você vende um lucro futuro, é o equity. No primeiro grau de escala você não consegue enriquecer. No segundo já é possível. Só que o primeiro grau de escala, ele faz parte da sua etapa, não dá para subir e pular degrau. Então o aprendizado aqui é nunca venda a sua hora barato. Por quê? Porque se você vender a sua hora barato, você vai ser um vendedor de horas e nunca vai crescer. Só tem uma exceção onde vale a pena você vender a sua hora barato. Quando o pagamento não estiver vindo em dinheiro, estiver vindo em conhecimento. Porque o conhecimento, ele é a principal fonte de poder. Porque quando você adquire um conhecimento, você consegue materializar esse conhecimento em algo. Você faz um curso de edição de vídeo, conhecimento, agora você consegue editar e gerar valor. Então o conhecimento vale muito. Então só vem na sua hora barato se o pagamento não estiver vindo em dinheiro, e sim em conhecimento. E é claro que não dá às vezes para você trabalhar pelo conhecimento se você tem 2 filhos para sustentar e não tem nenhum real na conta. Mas quando possível, essa é a ideia. Faz parte do processo. Me falaram 23 coisas quando eu rodei aqui pelo escritório perguntando por que você acha que eu cheguei em algum lugar financeiramente. Dessas 23 coisas, eu concordo muito com 8 coisas que eu vou passar para vocês. Isso daqui é a minha história. E a minha história é a minha, não é a sua, mas essa é a minha opinião sobre a minha história. O que eu acho que me ajudou? Primeiro, minha criação na infância e a educação que eu recebi. Se eu não tivesse recebido essa criação, essa educação, teria sido mais difícil ou talvez não teria conseguido. Desde as coisas boas até as coisas ruins, até os traumas também. Por exemplo, eu fui um cara que eu sofri bullying na escola. Isso daqui me fez querer construir patrimônio para ser respeitado de alguma forma, só que intuitivamente. Ou seja, sem eu saber que era isso. Então isso aqui é a primeira coisa, infância, educação, conhecimento. Segundo, sorte e Deus. Com certeza eu acredito que eu tenho competência no que eu faço, mas se Deus tivesse colocado as oportunidades na minha frente, isso aqui nunca teria acontecido. Terceiro, esforço acima da média. Eu de fato me esforcei acima da média, pelo menos que convivia comigo, que eu via ao meu redor. Então eu vi o escritório, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Cara, e foi assim por muitos anos. Então eu sempre entendi que eu me esforcei acima da média. Hoje, por exemplo, eu tô andando quase 4 horas, de 3 a 4 horas por dia de logística para chegar no escritório, que eu não tô morando aqui do lado mais, e aí eu vejo que gente que demora meia hora para chegar reclamando que é muito esforço. E eu sou o cara que, em tese, teria mais liberdade de fazer isso. E eu não faço. Eu tô todo dia vindo. Continuo sendo um cara que me esforço muito para as coisas que eu acredito. Quarto, a minha área de atuação. Se eu fosse o que eu sou em uma área onde tem pouco dinheiro, talvez eu não teria conseguido. Ou talvez teria demorado mais. Eu fui pro mercado financeiro. Eu trabalhei 7 anos no mercado financeiro. Lá é o mercado com dinheiro. Se você tá no mercado que tem dinheiro, é mais fácil que uma parte desse dinheiro derrame pro seu bolso. Então o mercado é muito importante. Então hoje você tem tecnologia, mercado financeiro, marketing digital, saúde talvez, de certa forma, na inteligência artificial. Você tem algumas áreas que tem mais dinheiro. Se você está numa área com mais dinheiro, você tem mais chance. Uma área com pouco dinheiro, pior. Quinto, ambição. Cara, eu fui muito ambicioso na vida inteira. Muito. Hoje, eu tenho refletido um pouco mais sobre as minhas prioridades. Mas a minha ambição foi tão grande que eu acabei, talvez, me motivando mais que os outros. Porque você precisa ter grandes sonhos. Porque apenas os grandes sonhos têm a força necessária de mover a alma de um homem de verdade. Entende? Então você precisa ter muita ambição. Sexto lugar, escala. Meu amigo, se você vender uma garrafa de água ou 1000, é nítida a diferença. Então, como você pode fazer para escalar mais o que você faz? Então, criar processo, modelo de venda, modelo de negócio e sistema, isso daqui me ajudou a crescer. Sétimo lugar, um pouco do contexto do país. Não tem como, né? Se eu tivesse nascido na Zâmbia, sei lá, seria muito difícil. Ah, não dá para ficar rico lá? Que preconceituoso. Caceta, para com isso, caramba. Vocês só querem discutir coisas que não fazem sentido? Dá. Em todo lugar dá, mas seria muito mais difícil. Então, eu tive uma grande sorte de ter nascido no Brasil e nesse momento, poderia ser muito difícil, eu dei muita sorte nisso também do contexto do país. Em oitavo lugar, eu comecei cedo, comecei antes dos outros. Eu fui barman, fui garçom, antes disso na faculdade, eu trabalhava já em organização estudantil, então eu comecei muito cedo e quando você começa muito cedo é o efeito borboleta que acontece e você passa na frente dos outros. E você está um passo à frente tem muita diferença. Olha o primeiro lugar e o segundo lugar numa competição. O primeiro lugar ele tem muito mais reconhecimento. Ele geralmente ganha muito mais dinheiro. É muito importante você largar na frente. Bom, essas são as minhas reflexões. Quero saber se vocês concordam, se eu deixei alguma coisa de fora. E deixe seu comentário. Gostaria de vê-los se degladiando nos comentários com muita classe. Certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.